Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 25, cujo título é Ouvirás de certo, ou seja, é certo que vamos ouvir algumas coisas. Em que contexto? Vamos ver. O versículo destacado por Emmanuel está na narrativa do Evangelho feita por Marcos, no Novo Testamento, o evangelista Marcos, no capítulo 15, no versículo 30. Nesse momento da narração do Evangelho, vamos encontrar Jesus crucificado entre dois ladrões. Aquele que conhecemos como o mau ladrão vira-se para Jesus num determinado momento e fala-lhe algo. Este algo é exatamente o que está no versículo 30 do capítulo 15 de Marcos. Diz então este a Jesus: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Irônico, não é? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Não és o Cristo? E assim também nós ouvimos certos sarcasmos e ironias pelas escolhas que fazemos. Mas se nem Jesus foi poupado, por que seríamos nós? Claro que não. Ai, mas a vida de cristão é muito difícil. Como vamos melhorar se não aprendermos a nos liberar dos nossos padrões mentais antigos e negativos? Precisamos ser pressionados a abandoná-los. Essas experiências que a providência divina nos oferece são esses empurrões para nós singrarmos os mares da luz. Emmanuel comenta as palavras salva-te a ti mesmo e desce da cruz da seguinte forma: se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes do testemunho. Ou seja, quando as lutas vão nos visitar e nós abraçamos o Evangelho como roteiro de vida, vão vir os sarcasmos a nos provocar. É natural que venham. E é sobre isso que ele fala aqui. Então ele vai nos trazer algumas situações, algumas falas que podemos vir, quem sabe, um dia ouvir. Primeira, estão todas elas entre aspas, não é? Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provações? Não, agradece, sorri, que maravilha, estou sofrendo. Ora, nós ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos. Nesta condição ainda estamos muito impactados pelos sentidos físicos, pela materialidade. Deus sabe disso, Jesus sabe disso. É importante que nós saibamos também e não nos exijamos nada que esteja ainda distante de conseguirmos de uma forma plena. Já enfrentamos as lutas e confiamos, mas não sofrer, aí fica difícil, não é? Sofremos, mas sofremos com confiança, sofremos com a certeza da superação, sofremos sabendo que aquela situação vem para o nosso aprendizado, vem para a nossa superação, para o nosso crescimento, e assim a enfrentamos sem revolta e sem desespero. Qual a melhor forma de enfrentarmos as lutas, se não esta? Podemos também ouvir: de que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Tanta fé para quê? Mas a fé é salvo-conduto para situações dolorosas? Agora eu tenho fé, não vou passar mais nada ruim. Tolice isso, não? Podemos ouvir também: se és médium com tarefa na caridade, onde
estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Eles deveriam fazer isso? Não avisaram o Chico então, né? Porque isso não acontecia com o Chico, não. Chico passou por grandes dificuldades na vida. Por quê? Porque eram as suas expiações e as suas provas. Assim ele teve as dele, assim temos as nossas. Outra fala que podemos vir a ouvir, podemos chegar a ouvir. Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre de obstáculos. Então eu confio em Jesus e já não tenho mais dificuldade. Perdoo sem dificuldade, compreendo sem dificuldade, não me irrito mais com nada. Vejamos que são bem provocações, não é? Não precisamos cair nessas provocações. A última que ele coloca aqui. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Outra provocação. Ainda estamos como espíritos imperfeitos, ainda nos afligimos, só não vamos criar um oásis para a aflição, não é? Vamos estar vigilantes e combatê-la com a confiança e com a fé. Emmanuel então continua os seus comentários dizendo: registrarás indagações como essas a cada passo. São perguntas, assim como o ladrão fez a Jesus ao seu lado, na cruz. Perguntas, por que isso? Por que aquilo? Por quê? Mas de uma forma cínica, podemos dizer assim. Então, registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Ora, nós estamos nos aprimorando como espírito imortal para termos favores na carne? Não é? Estamos nos aprimorando como espíritos imortais para que este aprimoramento siga conosco na nossa vida imortal. E sabemos que esse aprimoramento espiritual e moral vem mesmo com as lutas na carne. Quem se aprimora quando não há nada o atazanando, nem o afligindo, nem o preocupando? Como vamos botar a nossa inteligência e os nossos recursos de virtude à prova? A providência divina, que quer o nosso crescimento, lá nos manda as dificuldades, os problemas e desafios para que trabalhemos e exercitemos intensamente a nossa melhoria. Como um bom pai e uma boa mãe, que oferecem os deveres aos filhos para que eles cresçam cidadãos bons, homens bons, boas mulheres, não é? Seres humanos, bons seres humanos. Continua Emmanuel: ensinarás com teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim que o Evangelho é templo de trabalho redentor para que venhamos a consertar a nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo te custe. Eu tinha falado antes da mediunidade, não é? Não vamos esquecer que no livro dos médiuns está lá que todos nós somos médiuns, todos nós recebemos, estamos em constante, contínua interação com os espíritos. Mas são bons espíritos ou maus espíritos? Depende como é que está o nosso pensar e o nosso sentir. Se está bom, se eu me mantenho confiante, com bom ânimo, eu estou na sintonia com os bons espíritos.
A sintonia é consequência do meu estado mental e emocional, e não o contrário. Não são os espíritos que vão mudar o meu estado mental e emocional. Sou eu que o estabeleço, esse estado, pela minha própria vontade, pelo meu próprio livre-arbítrio, pela minha própria vigilância. Me mantendo nesse estado mental positivo, enobrecido. Conseguimos. Mas é muito difícil fazer isso o dia inteiro. Vamos tentar fazer a maior parte possível do nosso dia que estejamos. Percebemos que estamos para baixo. Bateu um desânimo. Bateu uma irritação. Opa! Aquela luzinha amarela. Sirene. Vamos buscar. Daí as palavras de Jesus para vigiarmos e orarmos. Porque vigiamos. Vamos lá. Tô bem. De repente caiu a vibração. Eu oro. O que ele diz? Vigiai e orai a fim de não cair em tentação. Porque se eu não levantar a minha vibração e ela ficar baixa, pronto, lá vou eu influenciado pela perturbação e posso facilmente usar mal o meu livre-arbítrio. A queda. Então vigia. Opa, caiu a vibração, ora, a vibração levanta. E assim nos salvaguardamos da melhor forma possível para que a qualidade das nossas escolhas continue positiva. Continuando aqui. Então, ensinarás com teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens de experiência material, mas sim templo de trabalho redentor para que venhamos a consertar a nós mesmos diante da vida eterna. A gente não vai consertar ninguém, a gente vai se consertar. Isso já é um trabalho de Hércules. E já estávamos na mediunidade, não é? Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem. Ainda mesmo te custe mensuráveis sacrifícios. E nós falamos que todos somos médios, sacrifício é para todos nós. Ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Então vamos confiar, estamos fazendo a nossa parte. O universo não está alheio a essa realidade. Nós vamos receber a ajuda que necessitamos, nunca esquecendo, não é a ajuda que queremos, a ajuda que necessitamos. E se fazemos por onde, a ajuda que merecemos. Isso é bom, não é? Então vamos lá fazer a nossa parte. Converterás o espiritismo na tua senda, ou seja, no seu caminho espiritual, em força educativa da alma. Principal lição: fora da caridade não há salvação. Tem tudo a ver com o que ele disse antes. Converterás o espiritismo na tua senda, no teu caminho, na tua encarnação, em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. O mundo vai seguir o rumo dele. Eu tenho que saber o seguinte: qual é o rumo que eu estou seguindo, qual é o rumo que eu quero seguir. Sobre esse rumo bate a minha responsabilidade. Buscarás a luz, onde a luz se encontre. Desculparás toda ofensa. Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Olha, tudo isto para manter a nossa vibração boa, com os amigos espirituais que queremos estar realmente em sintonia com eles. Vou repetir aqui: conjugarás o verbo servir. Eu tinha lido esse? Então, elegerás na fraternidade a tua bandeira, conjugarás o verbo servir onde estiveres. É claro que nós sabemos, não é? Ser servido é bom? É uma delícia. Uma delícia, todo mundo vindo,
olha, você está aqui, isso aqui, não é bom. Mas não é isso que vai nos tornar pessoas melhores. Não é sermos servidos, e sim servirmos. Este é o verbo do discípulo de Jesus, é o verbo servir, porque foi o verbo do próprio Mestre. Ele serviu a toda a humanidade e serve ainda hoje. Continua o nosso Emmanuel. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo, não no outro. Começaremos aqui. Orarás por quem te fira ou calunie. Amarás os próprios adversários. Ai, quanto desafio, mas é um processo. Como processo? Não é aquele assim, meu adversário. Não. Amar, respeitar a sua dignidade de ser humano. Não lhe desejar o mal. A natureza não dá saltos. Não podemos imaginar que os espíritos nos peçam coisas absurdas, porque eles sabem que a natureza não dá saltos. A transformação, ela vem paulatina, pouco a pouco, com muito esforço, através do tempo. Amarás os teus próprios adversários, ajudarás sem exigência. Isso já é possível. Não é fácil, isso é possível. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, olha, apostolado. Então, ele sabe que está colocando aqui metas muito avançadas, muito desafiadoras, em que nós estamos construindo, mas é bom termos isto em mente. Nós estamos na construção dessas grandes virtudes. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, escárnio e a incompreensão, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro do sacrifício, lhe gritavam zombeteiros e irônicos: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Sim, aqueles que estavam lá embaixo, aqueles soldados, aqueles judeus que tinham votado para que Barrabás fosse liberto, também diziam: salva-te a ti mesmo, desce daí, vem para cá. Não é? Então aí está. Ouvirás de certo. Vamos fazer uma coisa aqui antes de fazermos a nossa prece. Marcos 15:30. Marcos 15. Vamos lá. Crucificaram com ele 2 assaltantes, está no versículo 27, o versículo que vimos é o versículo 30. Então, no 27 nós temos, de Marcos, não é? No capítulo 15. Crucificaram com ele 2 assaltantes, um à direita, outro à esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: e com os transgressores foi contado. Os transeuntes o insultavam, maneando suas cabeças e dizendo: tu que destróis o santuário, edificando-o em 3 dias, salva a ti mesmo descendo da cruz. Muito bem, também os sacerdotes, lá no versículo 32, os sacerdotes também diziam: ó Cristo, ó Rei de Israel, sendo sarcásticos, não é? Desce agora da cruz para que vejamos e creiamos. Os que estavam crucificados com ele também o injuriavam. Então, no caso aqui, Marcos envolve até o outro também que estava ali crucificado com ele. Tá? Então, quem estava crucificado e quem estava também ali em volta da cruz, tanto os sacerdotes quanto os homens do povo que estavam ali,
o estavam provocando com essas. Ele não estava sendo provocado, né? Ele estava sendo provocado, mas não estava se sentindo provocado, porque Jesus é um espírito puro. É sempre bom nós vermos aqui o contexto no Novo Testamento. Ouvirás de certo. Então vamos orar de certo? Oremos. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que recebemos, pelas bênçãos. Abençoa, Senhor, nossos esforços, nossa vigilância, nossa lembrança da prece. Abençoa nosso anjo guardião, Senhor Jesus, nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa ainda, Senhor, todos os nossos familiares, afetos, nossos lares, mas igualmente, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Senhor, te pedimos sempre pelos nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos, Jesus amado, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.